Então, vamos lá. Vamos corrigir a nossa tarefa de LP de hoje, então, lá na apostila, na página 17. Então, a Prof. Mayra vai agora compartilhar a tela aqui para colocar a apostila, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele não foi, então vamos lá, a tela inteira. Agora vai. Já coloquei a apostila aqui para a gente fazer a correção, e aí a prof já vai fazendo também uma revisão do que a gente viu ali na última aula. Deixa eu ampliar aqui. Tá. Todo mundo conseguiu dar uma olhadinha na tabelinha dos pronomes pessoais que a prof mandou? Sim. Eu mandei na sexta-feira e hoje vai estar liberado para vocês, junto com a aula de hoje também, está liberada a mesma tabela, para quem não conseguiu pegar na sexta, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura e vocês vão me ajudando aqui na correção da tarefa. Na número 1 diz assim: reescreva os trechos a seguir como se o narrador não participasse da história. Então, se eu sou o narrador da história, eu estou explicando em primeira pessoa, porque eu estou falando de mim, né? De coisas que estão relacionadas a mim. E agora, então, eu vou sair da história, o narrador sai da história, então ele tem que ser contada em terceira pessoa. Então, eu não vou falar de mim, eu fiz alguma coisa, eu vou falar que outra pessoa fez alguma coisa. Então, a primeira frase diz assim: eu creio que, no fundo, ela tem um pouco de inveja de saber que nunca terá um túmulo grande e coberto de flores. Lembrando que essas frases fazem parte do texto da abertura da unidade, tá? Se eu tirar o eu que está em negrito, que está em primeira pessoa, e colocar ele em segunda pessoa, como que vai ficar ali no começo? Ele creia. Ele crê, muito bem, é crê ali, tá? Muitas vezes vai ter que fazer ajuste no verbo, então ali é o verbo crer. Então, ele vai ser ele crê. O crê é C-R-E, com acento circunflexo no E, o chapeuzinho em cima do E. O restante da frase vai ficar completamente igual. Então, ele crê que, no fundo, ela tem um pouco de inveja de saber que nunca terá um túmulo grande coberto de flores. Então, agora, na correção, vocês podem colocar só o ele crê e depois vocês podem continuar escrevendo a frase toda. Letra B. Agora, eu estava muito entediado e não tinha nenhuma graça continuar ali. Tirando o eu, que é a primeira pessoa, e botando a terceira pessoa, vai ficar como? Agora ele entediado e não tinha nada para fazer, nenhuma coisa, nenhuma graça para fazer. Ali vai ser o pronome de terceira pessoa no masculino. Agora, ele estava entediado. Por que que não pode ser ela? Porque tem a palavrinha entediado, tá no masculino. Então, vai ter que ser o ele. Agora, ele estava muito entediado e não tinha nenhuma graça continuar ali. Muito bem. Na letra C, também vai ter que fazer um ajustezinho no verbo, porque diz assim, agora, desculpa, letra C. Eu ganhei um grande buquê de flores. Eu vou ter que tirar o eu, então vai ficar como? Ele ganhou um grande buquê de flores. Muito bem. Por que que é ganhou? Porque o ganhei já está dizendo para mim que foi no passado. Então, ele ganhou um grande buquê de flores. Muito bem. E na letra D, vocês vão ver que tem mais coisas para mexer ali, tá? Então, diz assim. Opa. O cadáver me estendeu a mão, coisa que me deu bastante nojo, mas eu atirei e não sei como me vi descendo a cripta do jazido. Ali, se vocês olharam na tabelinha que a prof mostrou, vocês vão ver que é bem fácil a troca. Então, vai ficar assim: o cadáver lhe estendeu a mão, coisa que lhe deu bastante nojo, mas ele a retirou, muito bem, e não sei, e não sabe. não sabe Ali troca o não sei por sabe. E não sabe nem como ele viu não como ele se
botar o se junto e trocar o verbo. Como ele se viu descendo a cripta do jazido. Vou repetir. O cadáver lhe estendeu a mão, coisa que lhe deu bastante nojo. Mas ele a retirou e não sabe nem como ele se viu descendo a cripta do jazido. Para ficar mais rápido, vocês podem só, né, talvez escrevendo ali por cima e depois vocês completam. Mais uma vez, então. O cadáver lhe estendeu a mão, coisa que lhe deu bastante nojo. Mas ele a retirou e não sabe nem como ele se viu descendo a cripta do jazido. Então, vocês podem ver que, às vezes, a frase, o texto, ele vai precisar de um pouquinho mais de alterações, tá? Todo mundo conseguiu a letra D? Sim. Muito bem. Número 2, tem uma piadinha. Então, eu vou ler a piadinha para vocês. Vamos lá. Era o último dia de aula do ano. A professora preparava-se para receber os presentes trazidos pelos alunos. Primeiro chega o Paulinho, filho do florista. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e diz: é um buquê de flores. Como a senhora adivinhou? Pergunta ele surpreso. Ah, foi só um palpite, responde a professora. Em seguida vem a Aninha, filha do dono da doceria. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e diz: é uma caixa de doces. Uau, como a senhora descobriu? Pergunta ela admirada. Ah, foi apenas um palpite. Então vem o Joãozinho, filho do dono da loja de bebidas. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e sente umas gotinhas caírem sobre os cabelos. É uma garrafa de vinho, diz a professora. Não, responde o Joãozinho. Um champanhe? Ela indaga. Também não. Então o que é? Um cachorrinho. Deu para entender? Deu. Sim, eu entendi. O que eram as gotinhas? Era o xixi baba. do cachorro. A baba? Ou talvez um xixizinho, não sei. Vamos pensar que era a baba do cachorro, né? É, não, acho que é melhor. Eu acho que eu sei. Então vamos lá. São Piadas para Rachar o Bico 4, do Gabriel Bazaral, São Paulo, a editora é Fundamento, 2012, está na página 31. Então agora, responda ali. Então, vocês entenderam a piada? Sim. Sim, né? Vamos pensar que o cachorro estava babando, né? Vamos lá. O cachorro da Profimária, quando está ansioso, ele faz xixi. Então, vamos pensar que é baba. Letra B. Agora anote os termos que foram substituídos por pronomes. O que isso quer dizer? Em vez de eu ficar repetindo a mesma palavra, por exemplo, assim, o Lucas foi passear com a mãe dele. O Lucas comprou um tênis novo. O Lucas comprou uma camisa nova. Então, eu vou botar, o Lucas foi passear com a mãe dele, ele comprou tênis novos e ele também comprou camisas novas. Eu estou usando o ele para substituir a palavra Lucas, para não ficar repetitivo. Quando vocês estão lá no primeiro, no segundo ano, quem talvez tenha os cadernos ainda guardados, vocês vão ver que é bem comum fazer isso, né? Os primeiros textos que vocês escreviam, vocês colocavam lá, o menino foi fazer isso, o menino não sei o quê, o menino, sempre está repetindo a mesma palavra. Agora que vocês já conhecem pronomes, isso já não acontece mais, porque vocês vão substituir esses nomes por pronomes, tá? Então, número 1 diz assim, sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça. O outro está falando do quê? O presente. Do presente, muito bem. Então, vocês vão escrever lá que é o presente. Na 2. Como a senhora adivinhou? Pergunta ele surpreso. De quem que está falando? Paulinho. Do Paulinho, muito bem. Na 3. Uau! Como a senhora descobriu? Pergunta ela admirada. Quem é ela? Aninha. A Aninha, muito bem. Gente, se tiver alguém que está atrasado, abre o áudio que a prof vai explicar de novo e vai esperar, tá bom? E a número 4. Um champanhe, ela indaga. Ela é quem?
Professora. A professora. A professora, muito bem. Tranquilo aqui? Então, a número 1 ficou presente, 2 o Paulinho, 3 a Aninha e 4 a professora. Professora com 2 S's e Aninha e Paulinho com letra inicial maiúscula, né, gente? Nome próprio. Vamos lá. Complete os espaços com os pronomes adequados. Aí diz assim: atualmente, todo mundo usa a internet para alguma coisa. O que vem ali? Isso. Isso. Não. Eu estou falando da internet. Ela. Atualmente, todo mundo usa a internet para alguma Ela. coisa. A internet, ela facilita o nosso dia a dia. E como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo, mas... Isso. Não, gente. Eu estou falando da internet, então não Ela. pode ser isso. Ela é, na verdade, uma invenção recente. Então, olha só, estou falando de quem? Da internet. Ela. Então, ela facilita o nosso dia a dia e, como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo. Mas ela é, na verdade, uma invenção recente. O isso, o aquilo ou isto não vai se encaixar aqui como vocês colocaram, porque aqui eu sei de quem eu tô falando, gente, é da internet, eu tô falando ela, tá? Dela, tá bom? No A4 tem uma outra piadinha. Então vamos lá. Doutor, ontem eu comi ostras pela primeira vez e hoje estou com uma dor de estômago horrível. Acho que elas não eram frescas. O senhor devia tê-las cheirado antes de abri-las. Ah, quer dizer que eu preciso abri-las? Por que será que a barriga dele estava doendo? Porque ele comeu ela sem abrir. O cara é burro Comeu e a come ostra ostra. sem abrir. Vocês sabem que a ostra é onde tem a pérola dentro, né? As pérolas verdadeiras, elas são produzidas dentro da ostra, né? Então, também é da Piadas para Rachar o Bico 4 do Gabriel Bazarel, tá? Então, vamos lá. Vocês viram que aqui tem em azul o eu, elas, o las e o las, né? Tê-las e abri-las, né? A gente não escreve ter elas ou abrir elas, né? Tê-las, abri-las, aí a gente separa com hífen. Agora vamos lá, então, na letra A. De acordo com o raciocínio do médico, o que teria causado a dor de estômago no paciente? Com o raciocínio do médico, Como o médico pensou. O médico, quando o paciente diz que ele está com dor de estômago horrível porque ele comeu ostras, qual é a primeira coisa que o médico pensa? ela não Que ele comeu sem abrir. O cara é burro Não, mesmo. não. Que as outras estavam estragadas. Muito bem. O médico primeiro pensou que a ostra estava estragada, por isso que o médico pediu para cheirar, para ver se estava estragada. Então, a resposta da letra A, que aí ele pergunta assim, o que teria causado a dor de estômago no paciente? As ostras estragadas. Primeira coisa que o médico pensou foi que a ostra estava estragada. com o raciocínio do médico, que as outras... Que as ostras estavam estragadas. Isso, então elas não estavam frescas. Não, fresca não, porque ele disse, comi ostras ontem pela primeira vez e hoje tô com uma dor de estômago horrível. Então o médico pensou, a ostra só podia estar estragada, foi por isso que o médico pediu para ele cheirar antes, né? Que as ostras estragadas. Isso, que as ostras Não, estavam escrevi errado. estragadas. Estavam. Muito bem. Agora sim. Que fato inesperado produz o efeito de humor na piada? Que o paciente comeu as outras pela casa. Ele comeu a ostra com a casca, isso sim. Eu coloquei assim, é que ele comeu a ostra toda. Também faz? Isso. Comeu tudo com a casca, né? Com a casca e tudo. Isso. Muito bem. Então, a Pois letra ele A comeu com a é que as casca. ostras, o pensamento, então, do médico é que as ostras estavam estragadas, e na letra B, que ele teria comido as ostras com a casca. Tranquilo? Yes. Tranquilo.
E agora, então, a nossa última questão da tarefa. Volte à piada da questão 4, que é a das ostras, e assinale as alternativas corretas sobre os pronomes. Então, agora vamos analisar. Letra A. O pronome eu na primeira linha indica a personagem que fala com o doutor. Sim. Sério. Sim, ele está dizendo eu comi ostras pela primeira vez. É o personagem que está falando com o médico. Então, bota lá, letra A, pode assinalar. Letra B, o pronome eu indica o doutor. Não. Não. Não, se a Não. primeira está certa, a B tem que estar errada. Muito bem. Elas, na segunda fala, refere-se às dores da personagem. Não. Não. Não, muito É bem. ostras. A letra D, elas, refere-se às ostras. Yes. Sim. Sim, muito bem. Então, a letra A, a letra D, assinala. Letra E. Em tê-las e abri-las, o pronome é as e se refere às ostras. Eu acho Sim. que sim. Isso. Por exemplo, ter elas e abrir elas, vamos dizer, né? Elas é quem? É as ostras. Então, tá certo. O as se refere, esse as que tem atrás ali no tê-las e abri-las, se refere às ostras. Então, assinala a letra A, a letra D e a letra E, por enquanto. F. Apenas em abri-las o pronome as se refere às ostras. Não. Não, Falso. né? Se a Não. gente assinalou a letra E, a letra F não tem sentido. E na G, a forma las, assumida pelo pronome, deve-se à terminação R dos verbos ter e abrir. Sim. Eu acho que sim. Eu uso las, ó. Lembra que eu falei ter elas e abrir elas? Então, o verbo termina em R nos dois, o ter e o abrir. Então, o las, sim, ele fica las atrás, tê-las e abri-las, por causa da terminação do verbo ter e abrir. Então, assinala a letra G também. Então, a gente vai assinalar a letra a letra D, a E e G. A, D, E, G. Isso, A, D, E, G. Certo? E agora vai ser a tarefa, depois quando vocês olharem no Clipe Escola, vai ser a tarefa de hoje. Então, eu vou explicar agora, o estudar a língua 2 eram os outros pronomes, que a prof passou até alguns a mais. E aí, a tarefa de vocês, ela vai começar aqui, então, na página 22 a 25. Então, presta atenção. Aqui, que, Lara? Não falei nada, é o Felipe, ó. Essa aqui, a Lipe? Fala, Lipe. Meu Deus, também tem o Snoopy. Quanto tempo que eu não vejo o Snoopy? Ah, o Snoopy? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer na número 1? Vocês vão reescrever as frases, substituindo o termo destacado por um pronome possessivo. O pronome possessivo indica o quê? Posse. É meu, é minha, é teu, é sua, é nosso, é vosso, tá? Então, na número 1, vocês vão substituir o que está destacado por um pronome possessivo. Na 2, tem uma tirinha do Snoopy, que a Prof. Mária também gosta bastante. Então, vocês vão fazer a interpretação da tirinha. Vocês vão ler, ó, diz assim: um Natal bem feliz, e o trenó disparou. Ela tá lendo. Aí ela diz assim: esta é a minha história de Natal favorita. Você devia escrever alguma coisa. Aí Snoopy vai lá e escreve: deixei meu sapatinho na janela do quintal. Aí, vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C sobre a tirinha do Snoopy. A 3 vai ter a receita de um suco de frutas, tá? E aí, vocês vão ter que decidir, ó, se você decidir que vai preparar o suco ensinado nessa receita, a gente vai ficar na dúvida com a quantidade dos ingredientes. Por quê? Dá uma olhadinha nas palavras que estão aqui, destacada. Algumas, muitos, alguns, poucos. São pronomes o quê? Que tipo de pronome é esse aqui? Algumas, muitos. Muito ruim. Pronomes indefinidos. Muito bem, Alice. Pronomes indefinidos. Porque, olha só, descasque algumas laranjas, tá? Algumas podem ser 2, mas podem ser 20. Então, a gente não tem uma base dessa receita, tá? Então, ele vai pedir a que grupo de palavras pertencem. A Alice já deu a resposta. Na letra B, vocês vão reescrever essa receita por quantidades definidas. Claro que aqui cada um vai fazer a sua. Então, ó, descasque algumas laranjas. Eu posso colocar descasque 8 laranjas,
para o meu suco. Cada um aqui coloca a sua, mas vai reescrever colocando quantidades definidas. E aí vocês vão fazer junto também o ortografar, tá? Então, olha aqui, tem palavrinhas, ó. Gente, fogo, apagar, engolir. Tem uma tabelinha aqui que continua na página 24. Vocês vão ter que agrupar essas palavras de acordo com o som da letra G. G com som de G ou G com som de G. Aí vocês, então, vão ter que ver. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Amigo. É G com som de G ou é G com som de G? G, pô. Amigo, é com G, Amigo. com som de G. G. Com som de G. Isso. Aí vocês vão fazendo aqui, vão a separação e vão colocar dentro da tabelinha. Tranquilo aqui? Muito bem. Na 2, o que pode concluir a respeito do som da letra G? Vocês vão ter que lembrar da regrinha, tá? A letra C é a mesma coisa. Na 2, vocês só vão completar a sequência. Ó, manga, mangueira, figo. Figueira. Isso, vocês só vão completar. A 3, a mesma coisa. Seguir o exemplo e escrever o pretérito dos verbos. Pretérito do verbo é que tempo mesmo? Apagar apaguei. Carregar, carreguei. Pretérito é o quê? Passado. Passado, muito bem. Então, apagar, apaguei. Carregar, Carreguei. Peguei. carreguei. Então, cuidado com também, por exemplo, carregar tem 2 R's na palavrinha mãe. Então, na palavrinha derivada também vai ter que vir, tá? Então, ó, para tarefa, são só 3 questões que vocês vão fazer de tarefa para amanhã, tá? E aí, na quarta, a gente não tem LP. Na quinta, vai vir o produzir texto, só que um pouquinho diferente, tá? Do que vocês estão acostumados a fazer. Todo mundo conseguiu corrigir a tarefa da página 17 até da página 18 até na 20? Sim. Tranquilo, pronomes pessoais, né? E aí, então, agora tem essas 3 questões que vocês vão fazer para amanhã, de LP, essas 3 questões agora, que vai dar da página 22 até na página 25, tá? Muito bem. Estão me vendo de novo? Sim. Sim, A né? minha tela tá travada. Então, tá. Então, assim, só lembrando, então, que amanhã a gente tem 2 aulas online. As 2 aulas online, vocês vão entrar pelo mesmo link. Então, vai ser de História, da apostila 3, e vai ser assunto novo de Matemática, também da apostila 3. A prova de História, a dona Rosane vai encaminhar o bilhete para vocês, hoje ainda. Ela é da apostila 2, eu coloquei em cima no bilhete. Tá? Então, vocês ainda vão utilizar a apostila 2 para estudar para algumas avaliações, tá? Essa semana, vocês não têm prova com a Prof. Mayra. A prova de história de vocês é no dia 28, é terça-feira da semana que vem. E ela vai ser no formulário outra vez, tá? Só que agora ela vai ter mais perguntas, mais questões, e tem questões de responder também, certo? Então, deixa eu só terminar aqui de compartilhar a nossa gravação.